A colagem é uma técnica que consiste em colar todo tipo de material sobre uma base. Ela oferece grandes possibilidades expressivas, já que podemos jogar tanto com a cor, como com a forma e a textura. Podemos inclusive criar relevos. Primeiro faremos um desenho bem preciso da composição que você deseja realizar. Isso permitirá que colemos as cartolinas coloridas no lugar indicado. Isso quer dizer que devemos saber exatamente o que vamos fazer antes de começar? Sim, é preciso ter uma ideia bem clara, porque agora você delimitará as formas e as cores que serão colocadas. O que significa que, à medida que você desenha, é necessário pensar ao mesmo tempo na composição e nas cores que serão usadas. Para a colagem podem ser utilizados tanto papéis coloridos, como papéis brancos pintados por você mesmo. Dessa vez vamos utilizar, sobretudo, os papéis brancos pintados por nós mesmos. Busque a matiz do centro. Pense nas cores que serão necessárias. Por exemplo, um amarelo bem puro pode servir para as bananas. Veja aqui, o mesmo papel pode ser pintado com várias cores, já que depois eles vão ser recortados. Começaremos com os fundos. Tome bem as medidas, colocando a folha em cima. Vamos usar um papel colorido, já que casualmente temos um bem adequado para o fundo. Não vamos colocá-lo agora, porque senão perderíamos a imagem geral da composição. Podemos deixá-lo aqui. O que você acha deste? Perfeito. Bem, então recorte o segundo tamanho aproximado da fruteira. Assim está bem. Para essa forma, por exemplo, está bem este. Marcamos as referências antes de recortar. E guardamos os pedaços que possam servir para outras colagens. Agora vamos colar. Por onde devo começar? Pois bem, como algumas partes estarão tapadas por outras, vamos começar pelo fundo, com muito cuidado. Devemos lembrar bem o lugar de cada coisa, porque teremos que colar o fundo sobre o desenho. E agora?
Vamos cobri-lo usando pasta branca, que é bem fácil de manipular. Ajuste bem por cima e aperte. Em seguida, colhe os papéis. Como você pode observar, também podemos retocar e recortar pequenos detalhes. Aqui, por exemplo, podemos arredondar um pouco. Como não temos papel colorido suficiente, vamos matizar algumas zonas diretamente com guache. Na minha opinião, é melhor papéis de diversas cores e matizes para dispor facilmente de tudo o que precisamos, e não ter, assim, que recorrer a diversas outras técnicas. Ou seja, sugiro que é melhor usar somente uma mesma técnica num determinado trabalho. Vamos realizar outra composição abstrata, combinando duas técnicas que oferecem possibilidades plásticas bem diferentes: o guache e a colagem. A qualidade de cada uma destas permitirá enriquecer a sua composição. O guache tem duas vantagens. Pode ser trabalhado transparentemente, como na aquarela, ou de maneira opaca. A pintura abstrata dá uma grande liberdade à imaginação, mas isso não quer dizer que podemos trabalhar de qualquer maneira. No fundo, as regras da pintura abstrata são as mesmas que da figurativa. Distribua as cores do fundo segundo sua própria inspiração. Acrescente matizes com a esponja, usando essa cor, por exemplo. Estabeleçamos alguns relevos. Com a cola, empaparemos alguns lenços de papel para formar uma massa. Com a qual criaremos um núcleo central. Prepare um pouco mais, para que possa criar uma massa horizontal.
Pegue-a e coloque-a onde considere mais adequado. Mais tarde poderá retocá-lo. Bem, agora vamos organizar a composição. Vamos criar uma forma deste lado e vamos criar uma outra forma menor para pôr deste outro lado. Quanto aos papéis que pintamos, vamos recortá-los com os dedos. Se você recorta o papel desta maneira, a borda fica limpa. Enquanto que se ele é recortado assim, ele se divide de maneira irregular e aparece um fio colorido, que é o do papel. É o que se chama rebarba. Uma vez recortado, colamos. Coloque o papel como mais lhe agrada, na zona vazia. Não vai contrastar muito com esse papel? Não, porque essas são as formas preponderantes que depois retocaremos pintando por cima. Nessa fase do trabalho, damos somente a forma ao papel. No outro lado do quadro, colocaremos outro elemento para dar equilíbrio, mas desta vez cortado com um estilete. Coloque-o onde quiser. Teste antes de colar. Eu o colocaria assim, um pouco mais inclinado. Agora, com as tintas que já estão preparadas, harmonize o conjunto. Lembre-se, vale mais apenas dar algumas pinceladas a menos do que algumas a mais, já que não poderá retificar. Não se esqueça desse lado. Muito bem, assim. Confie em sua imaginação para criar um quadro que lhe agrade. Os retoques finais são muito importantes. Pense bem nos efeitos que você está perseguindo antes de aplicá-los. Nesse tipo de trabalho, mais que em qualquer outro, é essencial saber parar a tempo. E agora faremos uma outra pintura abstrata.
Nesse exercício usaremos a aquarela e o guache ao mesmo tempo. A aquarela dará suavidade à obra e permitirá que obtenhamos transparências. Com o guache aplicaremos cores opacas e mais espessas. E, com o pincel número 20 e a aquarela cinza de pen, prepare uma boa quantidade. Pegue a xícara com a mão. Coloque mais água porque essa cor deve estar bem diluída. Agora, você pode começar a fazer uma grande mancha de cor com longas pinceladas. Não cubra toda a superfície. Assim está bem. Agora pegue esse pincel. Ponha um pouco mais de água no godê. E pinte até a borda. Acrescente um pouco mais de água para dar mais nuances. Desse modo, mas sem cobrir tudo. Limpe um pincel. Escorra-o bem e enxague-o com água limpa. Passe esse pincel molhado somente com água nas zonas que ficaram em branco. Assim conseguiremos um colorido bem sutil que cobrirá todos os brancos. Observe que, passando o pincel pelas zonas onde a aquarela já está seca, obtemos novas texturas e cores. Uma vez seco e quando esteja satisfeita com o fundo, você pode começar a aplicar alguns empastamentos com o guache. Como as cores que escolhemos são muito vivas, temos que pensar bem antes de aplicá-las para que escolhamos o lugar certo. Trata-se, portanto, de tentar encontrar o lugar exato em que se deve situar a cor sobre o quadro. E eu utilizo o pincel número 20? Não, utilize uma espátula, porque o mais importante nesse ponto é diferenciar a matéria. Por isso, você deve começar com um empaste. Você pode usar o vermelho. Se você quiser, pode colocá-lo aí. Aproveite a transparência dada pelo guache nesta zona. Continue. Você poderia aproveitá-la nesta região. Não coloque mais. Agora mesmo, se você quiser acrescentar algum toque cromático, será necessário usar o pincel. Não, assim não. Utilize a tinta para pintá-lo. E seque-o com um secador de cabelos. Assim o trabalho se seca mais rápido e não teremos que esperar tanto tempo para continuá-lo. Bem, agora você pode terminar dando uns toques com o guache branco. Com o pincel ou com a espátula? É melhor utilizar o pincel número 8 para traçar linhas interrompidas com longas pinceladas. Poderia ser pela parte de baixo para equilibrar o quadro? Claro, mas você pode fazê-las onde quiser. O que você acha? Eu acho que falta algo.
Bem, talvez seja interessante dar algumas pinceladas com um pincel pequeno usando uma cor diferente. O amarelo, por exemplo. Claro, uma cor quente. E se eu moldurasse o quadro com uma linha amarela? Por que não? Talvez com uma linha que não fosse contínua, já que essas formas deveriam permanecer inteiras. Pinte então ao redor do quadro com pinceladas rápidas. Em algumas zonas, pinte com decisão sem arrastar a tinta. Muito bem. Como você pode ver, com o guache é possível criar transparências e arrastar a tinta do fundo. O exercício que acabamos de realizar, rápido e espontâneo, culminou em uma pintura de grande vivacidade, em que se combinam harmonicamente transparências e opacidades, luzes e sombras. Vamos nos familiarizar com a técnica da colagem. Esta é uma técnica onde o artista pode dar asas à sua imaginação. A liberdade de expressão é total, já que na colagem podemos usar todo tipo de material. Você deve indicar, primeiro, algumas linhas da composição usando o carvão. Em seguida, faça os fundos. Escolha as cores que quiser. Encontre texturas diferentes e combine-as. Ou seja, texturas mates e texturas brilhantes. Você pode, por exemplo, experimentar com uma textura brilhante. Observe que combinamos aqui as duas texturas. Também poderíamos equilibrá-lo com um desses papéis coloridos. Pense na forma que você vai criar, para depois recortá-lo. Faça-o com estilete. Agora uma forma redonda. Cuidado com os dedos. Coloque-a. E colhe. Tente buscar sempre uma relação harmônica com as massas. Este equilíbrio que você busca será dado pelas cores, pelas texturas e suas colocações. Rasgue-o.
Ponha sobre o laranja. Isso, muito bem. Isso nos dará uma textura diferente à composição. Vamos terminá-la com guache. Procuremos as tonalidades que se harmonizem melhor com as que foram escolhidas no princípio. Agora é o momento de decidir se você quer que domine a colagem ou a pintura. Prefiro a colagem. Certo. Então você deverá usar tonalidades bem suaves e diluídas, ou seja, trabalhe essas cores por transparências. Eu ponho uma veladura laranja nessa zona? Sim, é uma boa ideia. Principalmente na borda do quadro. Mais leve, senão você vai romper o equilíbrio que conseguiu com a colagem. Trabalhe com suavidade. Observe este cartão ondulado. Ele poderá dar um grande efeito. A colagem é a arte da experimentação. Portanto, experimentemos um pouco. Espalhe o guache com a espátula em algumas regiões para acrescentar volumes. Agora, passe-me essa ferramenta. É uma ferramenta para gesso. Ela serve para pôr papel de parede, mas você também pode usar um pedaço de serra, um pente, um garfo ou qualquer outro instrumento que seja capaz de conseguir determinados efeitos. Existe um pequeno truque para conservar uma colagem moldurada em um bom estado. A moldura tem que ser uma espécie de vitrine. Quer dizer, deve ter uma distância de um dedo entre o vidro e a obra. Dessa maneira, os relevos da pintura não serão amassados.